boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Imagens das redes sociais para você acompanhar a gente, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Legal? Bom, terça-feira, como de praxe por aqui, o programa dedicado à área da comunicação, sobre todas as vertentes, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, e vamos escalar o nosso time para análise e para o debate aqui dos nossos assuntos que estão pautados. Caio Maianelli, cientista social, antropólogo, consultor político, ele é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, além de ser o coordenador editorial da revista Vota. Caio, tudo bem? Como é que está? Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Mauro, boa tarde aos colegas que vão participar hoje, Márcio, Augusto, doutor Augusto, Alain. Muito bom estar aqui com vocês de novo, muito bom poder participar do Gente que Fala, sempre um debate muito instigante de alto nível. Obrigado pela presença, mais uma vez com a gente, para elucidar aqui os nossos temas. Também com a gente o doutor Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, conselheiro e cofundador do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Tudo bem, doutor Augusto de Arruda Botelho? Boa tarde. Olá, Mauro. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Também com a gente o Alan Dantas, ele é Head de Produtos Educacionais da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Alan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, audiência, a todos os convidados aqui. É um prazer estar aqui. E fechando aqui o nosso time, o Márcio Pereira, ele é diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis. Tudo bem, Márcio? Boa tarde, Mauro, tudo jóia? Gostaria de mandar um abraço para toda essa grande audiência aí da Rádio Trianon e das redes sociais e agradecer aqui a participação de todos que irão participar hoje do programa, como o Ana, o doutor Augusto, o Caio, né? Inclusive você também, viu, Mauro? Muito obrigado pela presença, Márcio, e vamos aqui ao nosso primeiro assunto para análise e debate de todos vocês, 12:02 agora. Em entrevista ontem à CNN Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que sua ida para o PL, partido presidido por Valdemar Costa Neto, está 99% fechado. O presidente Bolsonaro deve arrastar com ele parte dos deputados bolsonaristas que ainda estão no PSL, mas também pode causar a saída de algumas lideranças importantes do PL, especialmente aqui em São Paulo, onde o partido dá apoio ao governador João Dória. Em 2002, o PL indicou o empresário José de Alencar como vice de Luiz Inácio Lula da Silva na chapa que se sagrou vencedora naquela eleição. Muito bem, Caio Maianelli, eu começo com você sobre essa possível filiação do presidente Bolsonaro ao PL, agitando a corrida eleitoral. Casamento marcado, ainda não exatamente consumado, e isso também deve mexer com o tabuleiro político, né? Qual que é a sua avaliação? A espera desse partido já era uma espera longa, né? A gente é a primeira vez na história do país que, nunca antes na história deste país, a gente teve um presidente sem partido, né? Essa é a primeira vez, de fato, que isso acontece. Isso marcando uma clara linha de desrespeito institucional, essa menospreciação, esse menosprezo que o presidente tem pelas instituições, isso ficou muito claro com a falta de partido dele, e esse cozido que foi se fazendo em relação às especulações até chegar neste ponto com dois partidos, quer dizer, ele afirmou de alguma maneira para pautar a mídia durante o evento, que ficou muito claro o isolamento dele durante os eventos internacionais que aconteceram nas semanas passadas. Ele usou isso para pautar a mídia, falando de novo dos partidos que poderiam estar chamando ele. São partidos clássicos, partidos do Centrão, né? O Partido Liberal tem aí
outras legendas que precedem o Partido Liberal, já foi chamado de Partido Republicano, já foi chamado de outras coisas, já teve outros nomes, né? E o Partido Progressista, que também é da origem da Arena, vem de uma formação do Paulo Maluf, foi o PPB, foi o PDS, enfim. São dois partidos que estiveram no centro, são dois partidos que participaram do governo Lula-Dilma, né? Inclusive, como você citou, um deles foi vice, né, do Lula, mas era de se esperar, de fato, que Bolsonaro decidisse por um desses partidos, uma vez que o PSL se afastou de forma bastante clara, pelo menos a direção do PSL se afastou bastante claramente do presidente. O que a gente pode esperar, ao contrário do PP, que tinham caciques bastante marcados, dizendo que não queriam estar ao lado de Bolsonaro, por causa das suas organizações regionais ou mesmo municipais, locais, o PL tem uma liderança bastante clara e firmada e reafirmada, uma liderança uma liderança vertical do Valdemar Costa Neto, e possivelmente vai haver alguns incômodos em São Paulo, mas também não se descarta a possibilidade mesmo da própria legenda do Rodrigo Garcia se aproximar da legenda presidencial para 2022. Agora, Caio, é claro que o presidente Bolsonaro precisa de um partido para disputar a reeleição, a legislação brasileira não permite uma disputa de candidatos independentes, então esse é o caminho. Agora, o que é que tem além disso tudo? Ele está praticamente casado com o PL, essa é a intenção, mas temos o PP, que é um partido de centrão como o PL, que hoje preside a Câmara dos Deputados, com o deputado Arthur Lira, e talvez a intenção seja lá na frente, né, na próxima eleição da Câmara, tentar manter esse PP, o Partido Progressista, no comando da casa. Né? É legal a gente tentar primeiro definir o que é o Centrão, né? O Centrão, ele surge em 1988 como um bloco de partidos que criticava as medidas progressistas do PMDB. Então, assim, se a gente fala que o PMDB é o centro, que ele é sempre governo, o Centrão é a contraparte do PMDB, que também quer ser sempre governo. Então, é muito possível que haja essa coligação. Não duvido que essa coligação de sustentação na Câmara também incorpore a União, também incorpore o PSD do Kassab, que era parte do DEM, né, que era parte do PFL antes. Então, são partidos de direita que reclamavam porque o PMDB estava sendo muito de esquerda. Basicamente, essa era a grande discussão. E que, ao invés de se chamarem de direita no pós-ditadura, preferiam se chamar de centro. Obviamente que hoje essa ideologia está ela é muito liquefeita, ela não existe muito claramente enquanto bandeira, enquanto proposta, enquanto marca dos partidos. A ideologia perdeu a importância para a política, infelizmente, no sentido da política do dia a dia, né? Principalmente no Brasil, é mais forte esse fenômeno. O que a gente pode ver é justamente o que você falou, uma coligação que garanta o PP ainda, pelo menos na presidência da casa, não perdendo espaço para o PMDB, né? Que é basicamente essa grande disputa hoje no país, é o PMDB e o Centrão. É basicamente aí que está a grande disputa, que é a disputa que se faz na casa hoje, na Câmara, né? Quando eu falo casa, na Câmara, no Congresso. Márcio Pereira, a sua avaliação agora, essa possível filiação é quase definitiva, né, do presidente Bolsonaro ao PL para a disputa das eleições do ano que vem. Sim, acredito que seja definitiva. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é uma pessoa benquista no meio político, pelo menos, e ele costuma ter palavra, né? Então, eu acho que deve ser um dos motivos que o Bolsonaro deve estar migrando para o partido. Agora, quanto a essa demora do Bolsonaro, eu discordo em parte com o Caio, porque o Bolsonaro, não é que ele não pensa institucionalmente ou coisa parecida, é que, na realidade, por ideologia do próprio grupo, eles acreditam muito numa candidatura independente, sem partido. E isso não está previsto na nossa Constituição, né, no nosso ordenamento jurídico. Mas é isso. Bolsonaro, se ele pudesse, ele sairia sem partido. Seria uma candidatura avulsa. Né? Doutor Augusto, seu olhar sobre esse tema? Eu não vejo nenhuma novidade e, a bem da verdade, pouca importância no partido pelo qual o Bolsonaro vai ser candidato à reeleição. Porque um pouco na linha do que o Márcio falou, o partido do Bolsonaro tem um nome, é bolsonarismo.
né? Ele tem aqueles 25% de apoiadores que votarão nele, independentemente de que partido ele venha a se candidatar, porque as pautas do governo Bolsonaro e as pautas do bolsonarismo, elas ultrapassam qualquer linha partidária, são pautas muito próximas da mentalidade e da ideologia daqueles que apoiam e seguem o presidente. Então, eu não vejo qualquer novidade nisso. A única relevância da ida dele para o PL é, na verdade, a derrota de Bolsonaro e não ter conseguido montar o seu partido que ele tentou, o Aliança Brasil, que foi assim um fracasso, não conseguiu sequer as assinaturas necessárias para montar o partido. Então, a ida dele ao PL muito mais mostra a falta de articulação política que ele sempre teve do que propriamente uma escolha ideológica ou pragmática para concorrer ao pleito de 2022. E como é que isso mexe com a base de apoio do governador Dória aqui em São Paulo, uma vez que o PL pertence a essa base de apoio aqui na Assembleia Legislativa, vota com o governo, e algumas lideranças importantes do PL devem sair com a chegada do presidente Bolsonaro? Olha, eu imagino que nada em relação ao PSDB pode ser analisado antes do dia 21 de novembro, que é o dia das prévias do PSDB. Eu acho que essas são as prévias mais esperadas. Quem costuma dar muita importância para a prévia são os americanos, né? Porque lá realmente as prévias fazem toda a diferença. Aqui no Brasil a gente acompanha a prévia, mas sempre acompanha mais os filiados aos partidos, de fato observam prévias. Acho que é a primeira vez na história que uma prévia é tão importante para o pleito eleitoral, principalmente aqui para o estado de São Paulo, né? Acho que vai fazer toda a diferença o que vai se definir no dia 28 de novembro, não só para o estado de São Paulo, quanto para a eleição presidencial. Acho que a partir daí a gente vai poder fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Alan Dantas, sua visão, seu olhar sobre esse tema? Fica até difícil comentar, né, com grandes comentários bem completos do Caio, doutor Augusto e Márcio, mas eu concordo um pouquinho mais com a linha do doutor Augusto e do Márcio, que era de se esperar, e ao mesmo tempo, como eu trabalho com educação, né, eu acredito que essa frustração política vai acabar educando o povo, né, e nós temos grandes iniciativas de educação política, educação jurídica que estão acontecendo, e o povo está acordando e está querendo se educar, então eu acho que esse movimento, de certa forma, mesmo frustrante, vai acabar sendo positivo. Mas você vê esse movimento na própria sociedade de busca por educação política para tentar entender exatamente, que tem gente que fala, a política é muito chata, não quero saber disso. Enfim, como é que você observa isso nos jovens, especialmente, que estão chegando agora? Eu acredito que, conforme as pessoas vão se frustrando, especialmente os jovens, eles começam a debater e quando o debate se acaba por falta de informações, eles acabam tentando buscar, seja por competição ou por ego, ou que seja, os motivos não importam, eles acabam buscando por mais informações. Isso enriquece conteúdo digital, influencers, YouTube e tudo mais, que acaba tendo que se verificar mais e ter que compartilhar fatos mais verídicos e mais didáticos, né? Então, a evolução está acontecendo, os jovens estão buscando esse tipo de informação, que é muito bom de saber, talvez de uma forma confusa inicialmente, mas como eu disse, existem diversas iniciativas, bons escritores que estão sintetizando essas informações, fazendo elas acessíveis para todo mundo. Então, acho que é um progresso válido e contínuo que eu estou feliz de ver. Em meio-dia e 13, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre com os assuntos relacionados com a comunicação em todas as suas vertentes. E por falar em educação política, educação também em relação à justiça, né, minha gente? Você sabe explicar o sistema de justiça brasileiro? Qual que é o papel do juiz, o papel do Ministério Público e da Defesa? Como é que funciona um habeas corpus? Com a popularização do acesso a julgamentos, o sistema de justiça criminal está cada vez mais presente na imprensa e nas redes sociais também. Com isso, muitas análises superficiais, aqueles achismos, acabam sendo compartilhados diariamente. Aí, pensando nisso, o criminalista Dr. Augusto de Arruda Botelho, aqui com a gente, resolveu publicar o livro Iguais Perante a Lei. É uma obra com o objetivo de esclarecer como os processos criminais funcionam na prática. Então, a pergunta principal doutor Augusto, o que é o sistema de justiça brasileiro para o leigo, né? É um grande desconhecido, essa é a verdade. É um grande desconhecido. E é um tema, além de desconhecido, que ele é muito interessante e ele é muito sedutor para se discutir.
A justiça brasileira e os julgamentos hoje em dia são acompanhados por milhares de pessoas, principalmente após a criação da TV Justiça, que tem seu ponto positivo, mas também tem seu ponto negativo. Ele aproximou a justiça do povo, fez com que a gente passasse a acompanhar diariamente numa televisão, em redes abertas de televisão, os julgamentos que acontecem no Supremo, mas fez também com que a justiça virasse um espetáculo. E muitas vezes, com que a gente acompanhe um julgamento, quase como quem acompanha uma torcida e um jogo de futebol. Isso é bastante perigoso. Então, meu desafio ao escrever o livro é fazer com que você continue acompanhando a justiça, continue discutindo julgamentos e discutindo a justiça em grupo de WhatsApp, em mesa de bar, porque todo mundo discute justiça nesses lugares hoje em dia, né? Em almoço de família, mas tem assim um mínimo de conhecimento. Então eu procuro traduzir da forma com menos juridiquês possível os conceitos básicos de justiça. Então, o que é primeira e segunda instância? Qual é a diferença de um juiz, de um desembargador e de um ministro? O que é justiça estadual, federal? O que é um habeas corpus? Como é que funciona um processo criminal? Quais são nossos direitos mais básicos? Então, assim, eu faço num resumo bem didático, e no livro, na introdução, eu falo, o que eu quero mesmo é que você não pague mico na mesa de bar. Vamos discutir justiça? Vamos, mas não pague mico. Esse é o meu desafio. E está aqui a capa do livro, para quem quiser ver, aqui é um livro amarelão, fica fácil de achar quando você for na livraria, tem em todas as livrarias aqui de São Paulo. E do Brasil todo, na verdade. Você falou da presença da TV Justiça, sim, ela entrando na casa das pessoas e trazendo o que muitas vezes você também relatou aí que não é legal, né? O espetáculo, enfim. O direito é apaixonante, justamente por ser litigante, né? Então, a gente vê nessas transmissões, muitas vezes, a reação das pessoas, né, que assistem, aquele verdadeiro fla-flu. Tem a ver com essa paixão pelo direito, tem a ver com a litigância que está no bojo do direito? Tem a ver com uma série de razões, mas tem a ver com o fato de que, principalmente a partir do mensalão, nós começamos a ter julgamentos em que, mais do que figuras políticas, estavam ali para serem julgadas. Muitas vezes, partidos políticos foram a julgamento. No mensalão, por exemplo, alguns partidos políticos estavam lá prestes a ser julgados. Na Lava Jato também isso aconteceu. Então, quem acompanha um julgamento, ele acompanha também como um eleitor, acompanha como quem votou, como quem não votou numa pessoa. E automaticamente, a eu acompanhar numa televisão um julgamento que é, ao fim e ao cabo, algo técnico, eu votei, eu não votei, eu gosto, eu não gosto, eu apoio ou não apoio aquela pessoa. Então, naturalmente, como em qualquer outro julgamento, eu já tenho uma tendência a me posicionar. O posicionamento é natural, né? Não estou aqui coibindo nem julgando quem se posiciona de um lado ou do outro. O que eu procuro fazer é que posicione-se, mas tenha um mínimo de conhecimento técnico para se posicionar. Não dá para você concordar ou discordar de um julgamento exclusivamente com base naquilo que você gosta, daquilo que você votou, daquilo que você acompanha ou quem você não acompanha. Então, um mínimo de conhecimento técnico é necessário. Mas, assim, a TV Justiça, ela tem um impacto e ela tem uma coisa interessante da TV Justiça. Depois que ela foi criada, o voto dos ministros praticamente dobrou em tamanho. O que significa isso? Quanto mais tempo votando, mais tempo eu fico ali na frente de uma TV. Vaidade mexe com todo mundo, inclusive com o ministro do Supremo. Você também chamou atenção para essa coisa de não pagar mico na mesa do bar, né? Porque hoje todo mundo quer falar, quer dar opinião, quer achar, né? Tem a questão do achismo, e aí acaba muitas vezes falando besteira e pagando mico. Mas o que as pessoas geralmente discutem na mesa do bar, com relação à política, é: pô, fulano é corrupto, é ladrão, é ficha suja, como é que ele pode se candidatar a isso ou aquilo? É a indignação de todo brasileiro. E, às vezes, ele está respondendo a processos, mas esses processos são longos, levam muitos anos e tal, porque existem várias instâncias, tem o tal do trânsito em julgado, transitado em julgado, as pessoas não entendem, mas por que demora tanto? Por que demora tanto, então, doutor? O que é o transitado em julgado? Ou seja, você cumprir todas as instâncias, mas as pessoas se perguntam, por que tanto recurso, por que tanta possibilidade de se defender? Tanto recurso é importante porque as decisões elas precisam ser revistas, as decisões precisam ser reanalisadas, porque você, ao fim e ao cabo, você está julgando a liberdade e a vida de alguém. É sempre um tema essencial, extremamente importante, que você jamais pode deixar exclusivamente na mão de uma pessoa ou de um tribunal a vida e a liberdade de alguém. Então, instâncias são garantias que todos nós temos, porque a gente geralmente pensa em instâncias, em recurso, pensando naquela pessoa que é culpada. Agora, vamos pensar no inocente. O inocente tem que provar a sua inocência e inocentes vão para a cadeia.
Semanalmente, a gente escuta casos na imprensa de pessoas que são condenadas injustamente, principalmente agora a gente tem um problema bastante grave de reconhecimentos feitos de forma equivocada, principalmente agora com redes sociais, aplicativos de comunicação como o WhatsApp, em que você tem foto em tudo quanto é lugar. Isso é um problema gravíssimo. Então, inocentes vão para a cadeia. Então, uma reanálise de uma sentença é uma garantia para que inocentes, principalmente, não venham a ser condenados antes do tempo. Agora, de fato, a quantidade de recursos faz com que a justiça seja mais lenta. Só que há outras formas de você tornar a justiça mais rápida do que simplesmente limitar a possibilidade de recursos. É que essas formas demoram tempo para ser implementadas, elas custam, e a gente sempre, quando escuta, vamos tornar a justiça mais rápida, a gente sempre escuta soluções que são aquelas soluções que vão mexer nos nossos direitos e garantias fundamentais, que são as piores soluções possíveis. A gente tem que tornar a justiça brasileira mais rápida, ela é, de fato, extremamente lenta, mas a gente tem que tornar a justiça mais rápida, tornando ela mais eficaz e não cerceando recursos e direitos fundamentais. Para a gente finalizar esse tópico, doutor Augusto de Arruda Botelho, por que esse título iguais perante a lei, essa referência ao artigo 7º da Constituição? Bom, porque nós não somos iguais perante a lei. Na verdade, é uma provocação para dizer que, como nós não acessamos a justiça de forma igualitária, como nós temos uma justiça que é estruturalmente punitivista e muitas vezes é seletiva, faz uma seleção de gênero, uma seleção racial, uma seleção de condição financeira, apesar de no texto frio da lei nós sermos iguais perante a lei, a resposta que a justiça dá, muitas vezes ela é desequilibrada, muitas vezes ela é desigual, o que faz com que a prática, o dia a dia da justiça, e isso eu trato um pouco no livro também, mostre que, apesar da Constituição e o texto legal afirmar que nós somos iguais perante a lei, a resposta que a justiça dá a todos nós não é igual, não é equilibrada. Muito bem, 12h22, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com os assuntos da comunicação e o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O nosso próximo tema agora, educação. A educação online, que ganhou um grande impulso na pandemia, mas mesmo antes de tudo isso, antes da pandemia, claro, já vinha ganhando cada vez mais espaço. Empresas passaram a contratar profissionais técnicos e criativos com cursos profissionalizantes livres, deixando de exigir diploma universitário. Além da credibilidade de seus certificados, um dos desafios da educação à distância é promover a motivação e a dedicação de seus alunos. Alan Dantas, então, como motivar e prender a atenção daqueles que estudam online? O segredo é a autonomia, né, Mauro? Os alunos hoje querem ter escolha, né? Eles querem ter uma autonomia no seu processo de desenvolvimento pessoal e de criação de competências, e geralmente a educação tradicional demora um tempo para se atualizar a ponto de gerar tal autonomia, né? Nós temos certos processos burocráticos na universidade, além do custo e tudo mais, e aí a gente tem o advento das edtechs, que são as startups de tecnologia e educação, criando cursos que são basicamente, como o Dr. Augusto fez com o seu livro, sintetizadores de conhecimento e trilhas de aprendizagem, né? Nós temos a democratização do conhecimento, nós temos muita informação, isso gera fake news, gera confusão, gera opiniões enviesadas, então nós precisamos democratizar, mas ao mesmo tempo criar trilhas de aprendizagem, que é o que a gente faz com a educação online. A gente acaba organizando o conhecimento, contratando profissionais que estão entendendo do conteúdo, que estão por dentro da indústria, e a gente gera um curso online que vai criar essas competências e criar esse conhecimento com um portfólio que demonstra realmente as habilidades desse aluno. Mas para motivá-lo, como eu faço alguém que está em casa, trabalhando remotamente, sentado na frente do computador, querer fazer aquele curso, né? Querer participar daquela comunidade, né? Existem duas formas de se motivar básicas, né? Que é intrinsecamente e extrinsecamente, que basicamente é motivações que vêm da própria pessoa e motivações que vêm do ambiente no qual aquela pessoa está inserida. Então, na educação online, a gente precisa usar diversas teorias da psicologia, da ciência cognitiva, para gerar esses conceitos que a gente chama de teoria da autodeterminação. Os três principais fatores da teoria da autodeterminação, difícil de dizer, são autonomia, relacionamentos sociais positivos e competência, né? Então, a autonomia é essa, eu tenho escolha de fazer esse tema agora ou mais tarde, eu tenho escolha de participar
através do vídeo ou de um fórum. Então, a pessoa tem escolhas dentro dessa trilha de aprendizagem. Relacionamentos sociais positivos, Mauro, geralmente é como eu demonstro que eu tenho essa competência com o meio, né? Com os meus colegas de aula, com as pessoas que estão no Zoom comigo ou que estão no fórum comigo, eu demonstro que eu tenho essa competência. Geralmente a gente faz isso na educação online com verificações em pares. Então, eu faço o meu projeto, eu desenvolvo um software e outra pessoa faz uma correção prévia e comenta nisso. Então, eu tenho relacionamentos sociais bem positivos, além do tutor, que humaniza esse aprendizado e essa troca de conhecimento. Por último, nós temos a competência, que é quando o aluno realmente sente esse progresso. Eu estou sentindo que dia após dia, às vezes módulo após módulo, eu estou desenvolvendo minhas competências, eu me sinto mais apto a criar essa competência e desenvolver essa habilidade. Até que ponto, Alan, a falta de educação digital ela é responsável por essa desmotivação dos alunos, né? Porque a pessoa com dificuldade de acesso, primeiro, né, dificuldade de acesso à internet, pela questão do custo, questão também de ter um bom equipamento. Então, que tudo isso significa a qualidade daquilo que vai ser transmitido para ela. Se ela não tem um bom acesso, se ela não tem um bom equipamento, e tudo isso é estressante, ela já desmotiva. Se ela não tem educação digital para lidar com esses desafios que ela precisa suplantar, ela precisa superar, qual é a proposta de vocês para encontrar o melhor caminho para a solução de tudo isso? Excelente pergunta. Realmente é um grande desafio, né? Hoje nós temos iniciativas privadas do Google, da Amazon, de diversas grandes empresas multinacionais, entregando conhecimento básico e tecnologias que facilitam o acesso em qualquer tipo de dispositivo, né? Há 10 anos atrás, eu estava com a Hillary Clinton, tinha 18 anos de idade, eu estava com a Hillary Clinton discutindo o futuro da educação online. E o grande problema era exatamente esse, nós não tínhamos tecnologia, né? Então, se você pegar o timing do YouTube, por exemplo, em 1980, alguém já tinha feito o YouTube, mas o timing das tecnologias ali não bateu, porque a internet não era rápida o suficiente. Nós estamos no tempo perfeito da educação online, porque diversas grandes corporações estão investindo em tecnologias que qualquer pessoa no interior do Ceará, com um celular simples, vai conseguir assistir uma aula sem interrupção do sinal ou sem problemas maiores com a tecnologia, né? Além disso, com o investimento, né, de grandes venture capitals e grandes empresas relacionadas à tecnologia que querem ver esse progresso da mão de obra qualificada, está ficando cada vez mais fácil acessar essas plataformas, né? Então, num celular Android simples hoje, que a minha própria avó, beijo vó, consegue usar, né? Ela consegue acessar essa plataforma responsiva, que a gente chama, né, que tem uma facilidade no acesso, tem até um tour narrado quando necessário, com diversas funções de acessibilidade, e isso vai ficando cada vez mais fácil. Claro, gerações mais novas vai ser muito mais fácil para eles acessar esse tipo de tecnologia, mas com o tempo, eu acho que a educação digital está progredindo e as tecnologias estão evoluindo também para esse lado. Uma pergunta que eu fiz aqui por inúmeras vezes ao longo da pandemia, quando a gente via esse descompasso entre os alunos da rede particular e da rede oficial, o pessoal da rede oficial ficou parado porque não tinha a condição de acesso mesmo, e as escolas não estavam preparadas para fornecer conteúdo também. Por que a gente não conseguiu discutir, não conseguiu trazer o debate efetivo sobre esse tema durante a pandemia? Era o grande momento, era a grande chance que a gente tinha para poder superar isso. Sem dúvida. Eu acho que, além do investimento e o preparo prévio, porque isso leva um certo tempo, né, dentro do ensino público, isso não é tão fácil quanto no ensino privado. Eu participei ativamente em algumas escolas privadas na implantação e na modificação de certas políticas que facilitavam essa comunicação e transferência de documentos educacionais pela internet. Então, isso foi muito mais facilitado na iniciativa privada do que na iniciativa pública. E o grande problema disso são licitações, burocracia e o próprio treinamento da mão de obra, né, dos professores, dos coordenadores dentro do ensino público. A tecnologia, infelizmente, ela tem essa curva de aprendizagem, como você muito bem mencionou, e se não há um preparo prévio, e a gente tem o susto da pandemia, e além disso a gente tem uma burocratização da educação e de recursos para a educação, fica muito difícil mesmo. Então, realmente, o ensino público sofreu muito mais na pandemia para motivar os seus alunos.
Meio-dia e 29 agora, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com os assuntos relacionados à educação, sobre todas as vertentes. É o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa sempre por aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho, com a mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 29 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sobre os assuntos da comunicação, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também, e a sua participação pelo WhatsApp. A gente vai aqui para o nosso próximo assunto, com a política cada vez mais na vitrine, é preciso um olhar cuidadoso e especializado sobre todos os detalhes, incluindo aqueles que ninguém está vendo, e esse é o papel do consultor. Seja para uma pessoa pública ou para uma empresa, uma análise correta do cenário político representa uma ferramenta de gestão para antecipar possíveis conjunturas que permitam a identificação dos riscos ou oportunidades, seguida da criação de um planejamento sobre quais direcionamentos e estratégias devem ser adotados em cada situação. Aí, Caio, vamos pegar aqui a mensagem do nosso Tony Massaler aqui durante o intervalo, né, na mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa. Ele fala: informação sem achismos e sem palpites. É esse o papel, a consultoria política, o papel do consultor, né, ao fazer a sua consultoria política, oferecer a análise de cenário mais correto. É isso. Não, indiferente da ideologia ou do que acha, um consultor, ele não acha, ele pensa, né? Ele entrega uma análise que está baseada em fatores e variáveis que são minimamente percebíveis, ou pelo menos de alguma maneira mensuráveis, né? Sempre existe uma análise, ela sempre está calcada em capacidade de identificar as variáveis que condicionam dentro de um cenário que pode ser um cenário estrutural, mas mais frouxo, um cenário contextual claro, onde você tem variáveis com mais ou menos condições de serem medidas, né? A gente estava agora comentando sobre a própria opção do atual presidente, ela tem a ver com um posicionamento que envolve variáveis importantes, que são variáveis que condicionam a eleição presidencial no Brasil. Por exemplo, a capacidade de capilaridade. Não é possível você fazer campanha no Brasil, num país que é um país continental, com 27 unidades federativas, se você não tem capacidade de capilaridade. O que quer dizer isso? Condições de chegar em cada um dos rincões do país, né? Se a gente falar de Brasil, há muita especulação, principalmente midiática, em relação à força do eixo Rio-São Paulo, do triângulo Rio-São Paulo-Minas, né? Isso sempre foi muito valorizado desde a época da colônia mesmo, em especial, principalmente no momento do Império Brasileiro. E isso seguiu, a tradição da formação do nosso país. O eixo Rio-São Paulo-Minas sempre foi muito importante economicamente e politicamente. Então, a gente pode ver que depois da redemocratização, basicamente os dois grandes presidentes do país, eles saíram de São Paulo, né? O Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser carioca, ele teve a formação do seu partido em São Paulo, e o Luiz Inácio Lula da Silva, que apesar de ser de Garanhuns, do Pernambuco, ele formou-se político no chão de fábrica no ABC Paulista. Então, existe sim essa concentração da força política nesse cenário importante que é São Paulo, né? Não é para menos, são 40 milhões de 200 milhões de habitantes. Mas, se você não tem capilaridade, você não consegue
alcançar êxito na eleição. Um dos exemplos é muito claro, a eleição de 2018, que quem proveu a capilaridade para o Jair Messias Bolsonaro foi a própria estrutura do PSDB, que não estava muito em acordo com o candidato que não saiu dos 3%, o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, a consultoria ela é importante porque ela justamente vê esses detalhes que muitas vezes ninguém está atento. Eu vejo isso muito na minha atuação fora do país, e aqui também no Brasil é muito claro. Toda vez que você faz uma pesquisa, todo mundo está interessado em quem está em primeiro e quem está em segundo. Mas numa pesquisa de opinião, o mais interessante são os dados que vêm por trás disso. O que é que tem que prover a capilaridade, Caio Maianelli, quando o partido político é muito pequeno? Você destacou que, em 2018, o que proveu a capilaridade para o presidente Bolsonaro, para o então candidato Bolsonaro, foi o PSDB. Ele estava no PSL, que era um partido muito pequeno, acabou vencendo dessa forma. E agora vai para um partido que também é pequeno e ele acredita nas mesmas chances. Num passado mais distante, Collor de Mello foi eleito pelo PRN, que era um partido pequeno dentro daquela estrutura que existia, de um lado o MDB, do outro lado o PDS. Né? O que provê essa capilaridade quando os partidos são pequenos? E no final das contas o PMDB acabou apoiando o Collor de Mello, né? Sim. E o PDS de alguma maneira. O que acaba provendo essas oportunidades para partidos pequenos e como que eles conseguem alcançar essa capilaridade no país? Com estruturas sequestradas, né? Como, por exemplo, foi a estrutura do PSDB sequestrada pela candidatura do Bolsonaro, ou pelo antipetismo, no final das contas. Você pode ver que, se a gente matizar bem os dados de votação, você percebe que a votação ela se divide hoje no Brasil, e o Brasil ainda segue sendo um país com essa divisão muito clara, entre rural e urbano. Então, ela, mais do que Nordeste, Sul, como tentaram pregar, se você divide bem os dados dos resultados eleitorais, ele vem se consolidando uma divisão entre urbano e rural, ou pelo menos central e periférico. Né? Então, você tem mais votos a um grupo político que surgiu com a eleição do Lula, né? Ou que se consolidou com a eleição do Lula, que sempre foi um grupo político opositor e que de repente se converteu em governo. Você tem esses votos mais concentrados na periferia e os votos ao grupo político que está em oposição a essa esquerda, digamos, a esse grupo progressista, esse grupo mais social, que seria um grupo que se consolida com a formação pós-Collor, com a ascensão do PSDB. Porque a gente tem que lembrar que o PSDB também não era um grande partido quando, de fato, Fernando Henrique Cardoso chega ao poder. Era um partido que tinha recém sido criado, era um partido que sai do PMDB, era um partido que era muito localizado em São Paulo, era um partido muito próximo ao PT, e que, de repente, o próprio Fernando fala e deixa claro, fala, do dia que o PT chegar ao poder, ou de qualquer maneira, o PT nos vai empurrar para a direita. E empurrou. E, de fato, o eleitorado do PSDB ele acaba sendo um eleitorado que, nesse momento histórico, acaba se identificando com o que vai vir a ser o eleitorado do Bolsonaro. Então, de alguma maneira, por mais que existem muitas divergências ideológicas das lideranças partidárias, a gente precisa entender como essas diferenças chegam ou não chegam na população que é votante, né? Na população eleitoral. E como a gente faz isso? Com pesquisa de opinião. Então, a pesquisa de opinião, ela vai além da intenção de voto. Hoje a gente vê um monte de pesquisas saindo com intenção de voto, intenção de voto, intenção de voto. Mas ainda não é, como diria os antropólogos do Núcleo de Estudos de Antropologia da Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há uns 10 anos atrás, ainda não é o tempo da política. Então, você pode perguntar, as pessoas vão responder, mas talvez elas não estejam tão seguras do que elas estão respondendo hoje, porque não é um problema odierno delas, e é algo que elas vão ter que pensar mais para frente. Então, existem outros dados nas pesquisas de opinião que são muito mais importantes para uma análise estratégica hoje do cenário. E já a gente vai falar sobre as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais com o Márcio Pereira. Para finalizar esse tópico, você destacou o PT acabou empurrando o PSDB para a direita, né? O partido de cima do muro, enfim, aquela coisa que ficou aí ao longo do tempo. A onda conservadora de 2018 para cá, e com a chegada do Bolsonaro ao poder, empurrou o PSDB para a esquerda, né?
o PSDB não está muito mais próximo do PT agora do que esteve, do que o PT fez, ao contrário, jogou para a direita, agora ele veio para a esquerda. Estamos tão à direita, né, no nosso caminho no Brasil, que o PSDB está parecendo um partido de esquerda. O PSDB, essencialmente, era um partido de centro-esquerda, né? Mas os tucanos seguem em cima do muro, né? É uma coisa que, óbvio, você precisa pensar na questão do aspecto, no aspecto do alcance eleitoral, né? Qual é a capacidade de um partido, como eu posso dizer, consolidar o seu projeto se ele não tem condições de levar eleitores às urnas para votar nele? Então, de certa maneira, há muitas reclamações sobre o Fernando Henrique, mas se você comparar o que o Fernando fez durante o governo dele e o que o Menem fez com a Argentina durante o mesmo período, pós-consenso de Washington, o Fernando foi muito mais progressista do que o Menem, no sentido, ele preservou muito mais o país, apesar de todas as privatizações, apesar da questão da Vale, ele preservou muito mais o país do que outros países que estavam assediando por essa onda liberalizante, coisa que, por exemplo, o Jair não está fazendo agora, né? Eu queria aproveitar, né, Mauro, que já que eu estou com a palavra, então a gente vai fazer um curso de consultoria política, a gente vai dar um curso de consultoria política retomando as atividades da Meia Nery Associados aqui no Brasil. Vai ser dia 10 e 11 de dezembro, e os 5 primeiros que escutarem o nosso programa aqui, o Gente que Fala, e fizerem uma hashtag no Twitter, hashtag Formação Consultores Manhanelli, essa é a hashtag, Formação Consultores Manhanelli, os 5 primeiros que colocarem isso no Twitter, a gente vai dar 20% de desconto, seja no curso ou em livros da Manhanelli Editorial. Então, agradeço a oportunidade, Mauro, já aproveitando para fazer o famoso jabá. Então, dias 11 e 12, o curso. Dia 11 e 12 de dezembro. Agora vamos ler pesquisas de opinião. Então, aí está o Márcio para falar um pouco mais também da importância das pesquisas de opinião. Nós, no curso, lemos uma pesquisa de opinião real, que já foi feita em algum momento de algum cliente nosso. A gente faz a análise dessas pesquisas, a análise estratégica dessas pesquisas e montamos um plano de marketing de uma campanha eleitoral dentro de sala de aula. Então, só para reforçar, para quem pegou no meio do caminho, a hashtag no Twitter é Formação Consultores Manhanelli. Assim mesmo. Isso. Maravilha. Mesmo. Então, vamos agora falar aqui das pesquisas eleitorais, 12h42 agora. Olha só, gente, uma pessoa adulta tem 6 litros de sangue, e mesmo assim os médicos conseguem descobrir doenças como a anemia, extraindo alguns poucos mililitros de um paciente. Mas o que isso tem a ver com pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral? Pois é, essa analogia, essa comparação se aplica às pesquisas eleitorais e de opinião da seguinte forma: com os métodos certos, é possível conhecer o pensamento e as tendências em um grupo tão grande quanto o dos 146 milhões de eleitores brasileiros, a partir de entrevistas com uma parcela mínima deste contingente. E mais, com as perguntas certas, políticos, marqueteiros e partidos podem entender o cenário para se posicionarem melhor durante a disputa. O que você vai dizer mais a respeito dessa comparação, Márcio Pereira, que a população, que a sociedade precisa saber a respeito das pesquisas de opinião? Bom, gostei muito da analogia, inclusive, vou até pegar uma carona nela, com um caso concreto. No final do ano passado, eu contraí a Covid-19. Né? Até agradeço a minha família, agradeço muito ao Fausto Camunha, que foram fundamentais na minha recuperação. Tá? E quando eu estive internado, estava na UTI, todos os dias os médicos faziam aquele exame de gasometria, né, para ver o índice de oxigênio no sangue, e faziam outros diversos exames. Onde que eu quero chegar? Por exemplo, a partir do momento que eles faziam os exames normais de sangue, era justamente para ver se os antibióticos que eu estava tomando, que estavam sendo prescritos para mim, estavam fazendo efeito ou estavam acabando com outras partes da imunidade do corpo. E a gasometria era justamente para ver o quanto estava fazendo efeito sobre a infecção no pulmão. Então, de forma análoga, a pesquisa, ela funciona como um diagnóstico. Né? Por exemplo, teremos agora uma campanha eleitoral acirrada, teremos uma eleição acirrada agora em 2022, com Lula e Bolsonaro, principalmente, os dois principais players, se comunicam muito bem com a população em geral, eles falam a língua da população, cada um dentro da sua seara, e justamente a pesquisa eleitoral,
ela vai ter uma grande importância justamente, conforme eu falei, da questão da oxigenação, quais desses candidatos e outros candidatos que aparecerem mais, justamente se realmente se consolidar esse cenário eleitoral, né? Qual desses candidatos terão maior oxigenação? Qual desses candidatos falarão diretamente a linguagem do povo? E qual deles estão chegando realmente ao povo? E é justamente a importância da pesquisa eleitoral. Ela vai estar indicando os caminhos. Realmente, candidato A ou B está falando a linguagem do povo, está realmente respondendo aos anseios da população, ou ele errou na campanha, ou ele está errando em sua propaganda, e etc. E justamente a campanha eleitoral tem essa grande importância. Aproveitei até a analogia posta aí, Mauro, que justamente a campanha eleitoral para o candidato, não só para o candidato, até para a questão também empresarial, para o comércio, indústria, etc., é justamente para não perder tempo e para ver realmente se está chegando ao seu propósito. Então, de forma análoga, o que é os diagnósticos de diversos exames para o médico, a campanha, a pesquisa em si, ela é justamente uma grande ferramenta para quem está fazendo a campanha. Tá? Agora, Márcio Pereira, para você falar exatamente da ciência, né, do método, que as pessoas, na tal da mesa do bar, falam assim, bom, como é que a pesquisa pega lá 1.000 entrevistados no Brasil inteiro, consegue refletir o tamanho de todo o eleitorado de 146 milhões de pessoas? Tem método, né? Tem, porque é uma ciência, enfim, e muita gente não entende a respeito disso. Então, para clarear essa informação. Então, para clarear a informação, vamos lá. Pega os números, eles são extraídos da grande população. Então, sai uma amostragem por número X, aí vai conforme o perfil justamente da pesquisa, tá? Então, são pegos os números de pesquisa. Por exemplo, eu vou direto ao fato, até para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral, tá? Elas costumam ser feitas com 1.500, 2.000 entrevistas, onde são feitas as ponderações conforme o perfil da maioria da população, tá? Então, lá são justamente filtrados e cruzados os dados conforme o perfil de idade da maioria da população, conforme o perfil do sexo da maioria da população e também da escolaridade e também da renda. Então, nisso, conforme os dados do IBGE, é feita essa comparação e é feita devidamente a ponderação nos números, dentro dos grandes números, é feita essa comparação dentro da pesquisa, tá? Então, justamente aí que a gente consegue uma amostragem exata, tá? É uma ciência exata, tá? Essa pergunta eu digo que seria até melhor, se tivesse, que não estamos hoje com o nosso estatístico, que ele apresentaria justamente as tabelas e os cálculos, tá? Nessa questão da comparação, tá? Mas só sei que consegue com grande exatidão, pelo menos a nossa metodologia, que é feita via telefone em todo o Brasil, a gente consegue com grande exatidão chegar a esses números, justamente por essa ponderação feita conforme os dados do IBGE. Tá? Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando por aqui, vamos a elas. Doutor Augusto Botelho, o direito de defesa também abrange o direito ao esquecimento? É a pergunta aqui do seu Jaime, nossa audiência de todos os dias. Ele mora no Jardim Bonfilholi, aqui na zona oeste da capital. Esse é um dos temas mais atuais do direito hoje em dia, o quanto o direito do esquecimento ele precisa ser amplo e restrito. Não há uma definição, não há um ponto final, nem na doutrina, muito menos na jurisprudência, do quanto você pode ter, após, obviamente, o passar de alguns anos, o seu passado na justiça esquecido. O que nós temos de concreto, isso é um problema grave, é que muitas vezes ocorrências policiais que não viraram processos criminais, vamos imaginar o seguinte, você foi investigado por algo, qualquer coisa, e teve o seu nome ali colocado no sistema da polícia. Essa investigação ela não virou um inquérito policial, não virou sequer um processo. E esse seu nome, essa sua passagem na polícia, ela vai ficar registrada para sempre, justamente porque os tribunais entendem que isso é uma necessidade até histórica de manter o banco de dados
da polícia sempre atualizado. E muitas vezes, na hora de você procurar um emprego, por exemplo, apesar dessa informação ser sigilosa, algumas empresas conseguem acesso a essas informações, o que dificulta em muito a vida daquele que procura um emprego. Então, essa é uma discussão muito importante que precisa ser feita, mas eu, pessoalmente, entendo que sim, que após determinado ano, e aí é uma discussão de quanto tempo, aos processos que essa pessoa respondeu, eles devem ser retirados dos sistemas. Quem sofre muito com isso, doutor Augusto, quando, né, as empresas acessam, mesmo sendo de forma sigilosa, são pessoas que têm muitos homônimos, né? Nossa, isso acontece Isso é muito comum. Muito comum, infelizmente, e mesmo quando não é o caso de homônimo, mesmo você pode ter sido investigado por um crime e você não cometeu crime nenhum. Qual é a justificativa para se manter? A justificativa que o Estado dá de que precisa se manter um banco histórico da polícia e que essas informações são sigilosas, sinceramente, para mim, não se mantém em pé porque elas não são sigilosas. A gente sabe muito bem que empresas acessam, pessoas físicas acessam essas informações e elas muitas vezes são utilizadas para brecar um emprego de uma pessoa, o que é nada mais do que puro preconceito. Mas fica claro o quanto há uma necessidade de mudança disso, porque se já é ruim para aquela pessoa que, de fato, foi citada, mesmo sem ter respondido nenhum inquérito, não foi responsabilizada por nada, não participou da investigação, imagine para aquele homônimo, né? Exatamente. Muito bem. Seguindo aqui com as perguntas da nossa audiência, Caio, o Rodrigo Munhoz no Instagram pergunta em que medida a vitória do Partido Colorado nas eleições municipais, na maioria das cidades paraguaias, representa um apoio ao presidente Mário Benítez. Em nenhuma. Em absolutamente nenhuma. Na realidade, precisa verificar, porque assim, é preciso entender o Paraguai antes da gente falar de política de lá. Uma coisa é muito fácil para tentar entender o Paraguai. O Paraguai tem dois partidos grandes. O Partido Colorado, que leva 50% da população afiliada a ele, e o Partido Liberal, que leva 20% da população afiliada a ele. Isso é um número abrupto, assim, um número muito escandaloso para o brasileiro, porque deve ter em torno de 20% da população, 25% da população afiliada a algum partido. O resto dos 75% dos brasileiros não devem ser afiliados a partido nenhum. Enquanto a gente está falando que 70% da população de um país está afiliada a um partido, registrado a afiliação em um partido. Vamos lá. O que acontece? O Partido Colorado são dois. O Partido Colorado, pelo menos, são dois grupos que se degladiam desde a formação do Partido Colorado. Então, há dois grupos políticos dentro do Partido Colorado. Eles saem à rua brigando entre eles dois. Então, são como dois partidos. O Partido Liberal se divide da mesma maneira. Normalmente, são dois grupos fortes dentro do Partido Liberal que lutam pela estrutura do Partido Liberal e que também brigam de porta aberta, né? Ao contrário do que acontece na maior parte dos países e na maior parte das formações políticas, que as disputas são internas e depois vão para a rua, né? Aqui no Brasil, a gente viu uma coisa parecida com as primeiras tentativas de prévia do PSDB, quando houve uma determinação do José Serra de que não haveria prévias e, enfim, a gente teve depois, na segunda prévia, aconteceu brigas no meio da rua, inclusive de pau. Assim, teve gente militante PSDB que saiu se batendo. Então, isso é muito raro acontecer no Brasil e acabou acontecendo com o PSDB. Isso acontece todo dia no Paraguai. Então, a vitória do Partido Colorado nas municipais não tem a ver com o apoio ao presidente. 70%, de 70% a 80% da população paraguaia hoje reprovam a administração do atual presidente Mário Abdo Benítez. Mas a maior parte das cidades elegeram prefeitos colorados. Por que isso? Porque a estrutura colorada é uma estrutura maior, porque a política local ela não é diretamente subjugada dentro da cabeça das pessoas à política nacional, né? A realidade local ela é uma realidade de fato, a realidade nacional é uma abstração. Então, você tem vários aspectos que... E esse aspecto essencial que eu falei para vocês. Os partidos grandes do Paraguai são basicamente dois partidos em cada uma das formações. Pelo nosso canal no YouTube, a participação da Valéria Jureidini. Alain, ela quer saber o que faz exatamente um sound designer, que é um curso oferecido pela EBAC, né? Excelente pergunta. Um sound designer, ele trabalha o humor das trilhas de uma criação audiovisual, né? Então, suponha que nós temos um vídeo de uma pessoa cruzando a rua, ou uma cena muito
muito sinistra de um filme, aquela famosa cena do banheiro em que a pessoa vem com a faca né? O sound designer é a pessoa que trabalha... É típica, né? A típica cena. O sound designer é a pessoa que trabalha as trilhas específicas, né, dentro dessa cena para criar um determinado humor, né? E dentro dessa trilha de aprendizagem da EBAC, né, no sound designer, a pessoa vai poder trabalhar o mesmo vídeo e criar diversas variações de humores através do som, trocando uma queda, trocando uma música de fundo, ou até o tom de voz do ator, ou até mesmo algum efeito especial sonoro bem específico de humores, né? Então, o sound designer, ele atua em diversas indústrias, né? Desde comerciais a cinema, especialmente agora com as plataformas de streaming, né? Em séries, e atualmente temos também pessoas trabalhando como consultores em soluções menores. Talvez você tenha um site ou tem um canal no YouTube que queira fazer vinhetas específicas ou criar humores específicos para determinadas entradas e saídas de vídeos, né? Então tem sido uma profissão bem buscada, né, por diversos outros profissionais, e agora criou-se essa trilha específica, né? Então, antigamente nós tínhamos editores de vídeos ou criadores de efeitos especiais para vídeos trabalhando como sound designers, e agora cada vez mais se especializam como sound designers para focar no som mesmo. Agora, o sound designer está naquele leque de profissões, né, de profissões que estão surgindo, coisas que a gente nem algum tempo atrás imaginaria que existiam, né? E também acho que até traz na esteira outras profissões que a gente não sabe quais ainda são ou serão, né, que virão por aí, né? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E se eu pudesse destacar algumas, eu diria criação de entretenimento via áudio, né? Cada vez mais nós estamos no ônibus, no carro, dirigindo, então cada vez mais estamos consumindo podcasts, radionovelas ou entretenimento divertido ou até educativo através do som. Então, cada vez mais... Gente que fala. Exatamente, programa Gente que Fala é um exemplo mais tradicional, mas temos diversas outras variações no Spotify, no YouTube, em diversas outras plataformas, né? Sem dúvida. Agora, Márcio, eu pergunto aqui da Mariana Correia, ela está acompanhando a gente pelo Facebook, e em quais momentos uma empresa deve recorrer a uma pesquisa qualitativa? Pergunta da Mariana Correia. O momento certo é a todo momento que a empresa for lançar algum produto ou se ela quer examinar justamente o seu posicionamento no mercado, tá? Então, a pesquisa ela é muito necessária, principalmente na avaliação do desejo do consumidor e ver se a empresa está indo a favor dos anseios desse consumidor, se realmente ela está respondendo aos anseios. Tá? Essas empresas que recorrem a essas pesquisas qualitativas geralmente são empresas grandes, ou as empresas menores também têm esse desejo de fazer essa descoberta e se tem potencial para poder contratar qualquer porte. Vai desde a empresa pequena à empresa de grande porte. Inclusive, eu até falo para as empresas de pequeno porte, às vezes elas acham que a pesquisa é cara, que tem um custo, mas só o que essas empresas vão economizar de tempo e dinheiro em um lançamento de produto, isso aí já compensa todo o custo da pesquisa. E outra coisa, a pesquisa ela é bem acessível, né? As pessoas podem entrar em contato com a gente, nós facilitamos muito a contratação dessas pesquisas, principalmente para o pequeno e médio empresário, né? Que é uma grande ferramenta aí que vai economizar, como eu já falei anteriormente, tempo e dinheiro. Muito bem, minha gente. Tempo esgotado aqui do nosso programa Gente que Fala de hoje. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui nessa nossa conversa. O Caio Maianelli, cientista social, antropólogo, consultor político, o doutor Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, o Alan Dantas, da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e o Márcio Pereira, do Instituto Orbis, o diretor de operações e pesquisa lá do Instituto. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte,
você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, ele vem com o programa Sociedade em Foco, até as 14h, depois o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Antes disso, a repórter Débora Mendonça traz as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista, apontando os melhores caminhos para você se virar nesse horário do rush do almoço. 1h em ponto, minha gente. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.